Bom, senhoras e senhores, vamos falar de uma das provas mais tradicionais do Brasil e uma das provas mais difíceis e a avaliação também curricular difícil, que é a prova da USP São Paulo. Antes da gente falar do edital da USP São Paulo de 2025, quero que você já se inscreva no nosso canal, já curte aqui e vamos lá, Lucas, vamos dar play nesse edital. Bora, sejam muito bem-vindos. A gente vai falar um pouquinho das informações gerais, as mudanças, que tivemos mudanças importantes e te falar um pouquinho como é que vai ser a primeira fase e como é que vai ser a segunda fase. Tá bom? USP São Paulo, inscrições já estão abertas e vão até o dia 5/11, até meio-dia do dia 5. Taxa de inscrição de 620 e o número de vagas nada mais, nada menos do que 376 vagas só de R1. Então é muita vaga, como o Pedro falou, é uma prova extremamente importante. A data da prova vai ser no dia 1º de dezembro e você vai ter duração de prova. Não é de 4, não é de 5, mas sim de 6 horas para você fazer as 120 questões. Então, Pedro, será que vem pedrado por aí? Vem prova difícil? Eu falo que é uma maratona, né, cara? A prova da USP é uma prova de 6 horas, é a prova mais longa que nós temos em um único ciclo, né? Porque nós temos outras provas que acontecem pela manhã e pela tarde, igual a Unicamp, por exemplo. Mas é uma prova única que não só é difícil pelo conteúdo, mas também pela longa duração da prova. Mas é isso. Perfeito. Não dá para ficar reclamando, esquece isso. É assim, essa é a vida, não é Disneylândia. Vamos lá enfrentar a prova desse jeito. É praticamente meio plantão, né? Que você fica ali, 6 horinhas. E fritando o cérebro, né? Exatamente, não é pouco. Você entra às 13, vai ser às 19, já vai estar escuro de novo. E aí, olha só, prova de 120 questões de múltipla escolha, ABCD, peso 90%. Segunda fase é avaliação e arguição curricular, peso de 10%. E o período do envio do currículo, depois o Pedro fala um pouquinho mais, vai do dia 20/12 ao dia 6 de janeiro. Ok? Recursos contra o gabarito preliminar vai ser no dia 5/12, resultado final da prova no dia 10 de fevereiro. Local das provas eles colocam assim que vai ser disponibilizado na área do candidato no dia 20 de novembro, até o dia 20 de novembro, na verdade. Ok? Quadro de vagas na tela para vocês. E quando eu falei que tinha muita vaga, não era brincadeira. Olha só, anestésio são 33 vagas, cirurgia geral 24, clínica médica ele coloca aqui 57, Pedro, é vaga. É muita caramba. coisa. Dermato são 10 vagas, cara. Se você juntar, às vezes, as vagas de um estado, não dá isso que dá só na USP São Paulo, né? Medicina de emergência são 22, e você tem medicina esportiva, medicina física e de reabilitação, médio do trabalho, medicina nuclear, então tem alguns programas de residência que não são tão comuns, obstetrícia, gineco, oftalmo são 14 vagas, aí eu deixei para você a segunda parte, pediatria, psique também tem muita vaga. Show? Então uma prova extremamente importante de diferença dos editais, olha só, atenção, ele retirou o item de que poderão constar na prova termos clássicos da literatura médica em inglês. Isso era um debate que estava tendo se teríamos questões em inglês na prova da USP. A princípio ele tirou esse termo e não se confirmou essa ideia de que vai ter questões em inglês. Além disso, ele especifica que Brasil conta comigo não vai ser aceito. Ele coloca de modo claro, olha só, não serão considerados nessa seleção para fins de classificação final pontuação adicional para candidato que tenha participado e considerado e aprovado no programa no Provab. Então, tanto Provab quanto Brasil Conta Comigo não vai ser considerado para pontuação adicional. Inclusive, estava tendo bastante debate com relação a cotas na USP e isso não se confirmou também. A USP não vai dar pontuação, tanto na questão de Provab, Brasil Conta Comigo, não vai ter reserva de vagas. Combinado? Como é que vai ser essa prova, essa maratona que você tem? É uma prova, talvez seja uma das provas mais bem feitas que a gente tem. É uma prova que ela tem várias camadas as questões. Não é uma coisa tão direto, não é uma coisa tão simples. Ele te dá diversas formas, casos bem correlacionados com a prática, exames de imagem, te dá exames laboratoriais para você construir o raciocínio e chegar num diagnóstico, chegar no tratamento. Então, você tem que ir por etapas para conseguir, de fato, chegar na resposta. Clínica médica, o que mais cai? Arritmias cardíacas e doenças do pericárdio, seguido por complicações do diabetes e insuficiência respiratória. Aqui você tem, de modo mais importante, na clínica médica, uma cobrança da conduta e tratamento. Cerca de 50% das questões de clínica são isso, conduta e tratamento. Em segundo lugar, qual é a hipótese diagnóstica com cerca de 30% do que é cobrado.
tá bom? Então você vê que é uma prova muito menos conceitual, de cobrar conceito puro. Não, ele quer que você saiba os conceitos, mas que você saiba aplicá-los para fazer o diagnóstico e tratar. Combinado? Lucas, atenção em POCs, tá? Se eu for te dizer alguma coisa em clínica médica, que POCs é um tema quente. Cirurgia, o que a gente tem? Atendimento inicial politraumatizado em primeiro lugar, pós-operatório em segundo, e tem ali outras principais assuntos. Só que assim, é uma prova que consegue equilibrar bem as coisas, porque além de conceitos clássicos de trauma, gastrocirúrgico, ele traz muito tema de especialidades. É uma prova que consegue trazer cirurgia bariátrica, que traz aqui conceitos diferentes, como hernia de Petersen, hipovitaminose, deiscência de anastomose, cobra sim sempre alguma especialidade, como cirurgia pediátrica, cirurgia de cabeça e pescoço, cobra parte de anestésio, oncodermato, também sempre cai uma questãozinha. Então, é uma prova muito equilibrada nesse sentido, por não só focar naqueles temas mais clássicos, mas também das especialidades. Tá bom? Lucas, GO, o que a gente espera? Ciclo menstrual em primeiro, ainda acaba dominando na prova, seguido por assistência ao trabalho de parto e pré-natal. Dentro da G, se eu for te falar, essa parte de ciclo menstrual e de concepção, sim, é muito importante. Cada vez mais tem caído contraceptivos orais e conceitos atuais com relação a atualizações e critérios de elegibilidade. Na parte da O, a parte de sofrimento agudo, talvez seja o tema mais quente aqui para você dar uma revisada antes de ir para a prova. Falando agora de pediatria, quase terminando com relação a essa primeira fase, imunizações acaba dominando, seguido ali por icterícia, hipoglicemia e algumas síndromes respiratórias, como asma e bronquiolite e infecção das vias aéreas inferiores. Nos últimos anos, tem caído muito conceitos extras de imunização. Em 2024, por exemplo, caiu a ideia de você usar antitérmico antes de vacinação, a questão do esquema vacinal para adolescentes. Então, não só aquele beabá, aquele PNI básico, você tem que saber um pouquinho mais, um pouquinho além daquela questão mais básica. Tá? Em 2023, reação a DTP, reação adversa, BCG. Então, não basta você ficar na superficialidade aqui também. Ok? Para terminar, com relação à preventiva, medidas de saúde coletiva está muito próximo de atenção básica, seguido depois em terceiro lugar por SUS. Ok? Se eu for te citar algum tema quente, é a questão de vigilância e controle de arboviroses, além de conceitos de epidemia, controle de doenças especiais, também é algo importante aqui para a prova da USP. Combinado? Então, é uma prova de 6 horas, cansativa, mas não é só. A segunda fase faz bastante diferença, né, Pedro? Total. Uma coisa importante para você lembrar da segunda fase da USP é que a segunda fase é a avaliação curricular, tá? E eles chamam uma quantidade de candidatos. Eu quero que depois você dê uma olhadinha no edital para você ver qual é a sua chance de ser chamado para essa avaliação, enfim. Mas assim, 3 grandes diferenças entre os itens a serem avaliados. Eles dividem entre itens GR1, acesso direto, R+ de clínica, R+ de cirurgia, e também tem a divisão para quem é aquele ano adicional. Vamos falar do acesso direto, área básica de acesso direto. São 17 itens a serem avaliados, né? Você vê muita galera falando assim, ai Pedro, mas uma atividade física, como malhar na academia, pontua para o edital da USP. Isso é uma coisa ridícula, porque se você for pegar no item 17, é normal, tá? Se você consegue comprovar lá algumas coisas específicas, pontua mesmo a atividade por um ano, mas isso é uma pontuação muito baixa e que todo mundo tem, né? Desde que se você fizer um curso ali de finanças e informática, por um ano você também pontua nesse item. Então, é coisa que o pessoal usa para engajamento aí, que é bizarro, né? Isso não é diferencial para ninguém. Mas o que eu quero falar para vocês aqui da avaliação curricular da USP. Muita gente reclama, e teoricamente com razão, que 30% da avaliação curricular da USP, ou seja, dos 10 pontos ou dos 100 pontos, 30 pontos estão relacionados à instituição em que se informou. Então eles colocam lá se a instituição que você formou tem oferece programas de mestrado ou de doutorado, tem a parte de hospital de ensino, de estágio, como é que foi o internato, enfim. Não adianta reclamar, tem coisas que não dependem de você, né? Então eu quero que você dê uma olhada especificamente na avaliação curricular. É uma avaliação curricular robusta, é uma avaliação curricular difícil. Para você ter uma ideia, tem um item especificamente, que ele vai avaliar se o candidato tem mestrado, se tem doutorado, se já fez outra graduação. Tem coisas que não dependem de você. Agora, o que vale mesmo na USP você tem que tentar ter um currículo bom? Tem.
mas a prova mesmo é o carro-chefe. Até porque a análise ela serve mais para desempate, a análise curricular. Porque a prova mesmo são 120 questões e ela tem 90% de peso na sua prova final. Não tem muito segredo, muito bem explicado no edital, sem entrelinhas, sem peguinhas, sem nada. É uma análise curricular difícil, mas é uma análise curricular, digamos assim, sem rodapé de livro, sem coisinhas específicas. Beleza? É isso aí. Quero, só para a gente finalizar aqui, lembrar a todos vocês que o nosso processo seletivo da mentoria de 2025 já está aberto, tá? Se você tiver interesse, vai ser um prazer caminhar juntos. E Lucas, o que você tem aí para fechar com o pessoal? Bom, uma surpresa para vocês. Deixamos aqui na descrição do vídeo as estatísticas, tá? Para você baixar, ter acesso a todas as grandes áreas, em detalhe o que mais cai. E é isso. Desejamos a você uma ótima prova. Não esquece de deixar para a gente um feedback aqui, deixa o like, deixa um comentário se você gostou. Nos vemos nos próximos vídeos. Grande abraço e até a próxima.